Ao entrevistar centenas de pessoas de todos os níveis, fiz essa descoberta. Quanto maior o indivíduo, mais aptidão possui para fazer com que você fale. Quanto menor, mais capacidade para lhe pregar sermões. Os grandes monopolizam a arte de ouvir. Os pequenos monopolizam a arte de falar. Repare também isso. Os maiores líderes em todas as situações da vida passam mais tempo pedindo do que dando conselhos. Antes de tomar uma decisão, um homem importante pergunta: o que acha disso? Que aconselha você? Que faria você nessa situação? Que tal lhe parece isso? Isso deve ser encarado assim. Um líder é uma máquina humana que fabrica decisões. E, para a fabricação de qualquer coisa, você tem de dispor de matéria-prima. Para alcançar as decisões criativas, as matérias-primas são as ideias e as sugestões dos outros. Claro que você não deve esperar que os outros lhe forneçam as decisões já prontas. Não é essa a principal razão para que se pergunte e se escute. As ideias alheias ajudam a descartar as suas, de modo que sua mente se torne mais criativa. Recentemente, participei, como instrutor de equipe, de um seminário sobre direção executiva. O seminário constava de 12 sessões. Um dos pontos culminantes das reuniões era a discussão feita durante 15 minutos por um dos diretores sobre o tópico Como resolvi o problema mais urgente de minha gestão. Na nona sessão, o diretor a quem cabia a vez de falar, vice-presidente de uma grande empresa de laticínios, agiu de modo diferente. Em vez de contar como havia resolvido seu problema, anunciou que seu tema seria: preciso que me ajudem a resolver o problema mais urgente de minha direção. Rapidamente esboçou sua dificuldade e pediu ao grupo que lhe fornecesse ideias para solucioná-la. E, para nada a perder, registrou todas as sugestões apontadas com o auxílio de uma secretária que anotou tudo o que foi dito. Mais tarde, cumprimentei-o pela maneira original com que havia abordado a questão. Seu comentário foi o seguinte: neste grupo há pessoas muito espertas. Imaginei que poderia colher algumas ideias. Há uma grande possibilidade de que alguém tenha dito durante a sessão algo que me sirva como a chave de que necessito para resolver meu problema. Repare, esse diretor apresentou seu problema e depois ouviu. Assim fazendo, conseguiu um pouco de matéria-prima para fabricar as decisões e, como benefício complementar, os outros diretores presentes apreciaram o debate porque tiveram a oportunidade de participar. As empresas prósperas investem grandes somas na pesquisa sobre os consumidores. Solicitam a opinião do público sobre o gosto, a qualidade, o tamanho e a aparência de um produto. Ouvir o público fornece ideias definidas para tornar o produto mais vendável. Além disso, sugere ao fabricante qual a mensagem que deve dirigir aos consumidores nos anúncios de seu produto. O processo para fabricar produtos de sucesso consiste em colher o máximo de impressões que você puder, sondar o público que o há de comprar e depois planejá-lo e fazer sua promoção de modo a agradar esse público. Vi, recentemente, num escritório, um cartaz que dizia: para vender a John Brown que o John Brown compra, é preciso ver as coisas através dos olhos de John Brown. E a maneira de saber como John Brown vê o mundo é ouvir o que John Brown tem a dizer. Seus ouvidos são as válvulas de entrada. Alimentam sua mente com a matéria-prima capaz de ser convertida em força criadora. Nada aprendemos quando falamos, mas não há limite para o que podemos aprender quando perguntamos e ouvimos.
Experimente esse programa de 3 etapas para fortalecer sua capacidade criativa perguntando e ouvindo. 1. Incite os outros a falar. Nas conversações pessoais ou em reuniões de grupos, estimule as pessoas dizendo: fale mais sobre a experiência que tem sobre tal assunto. Ou, o que você acha que eu devia ter feito? Qual o ponto que você julga mais importante? Faça com que os outros falem e obterá uma dupla vitória. Sua mente se embebe de matéria-prima que você poderá utilizar para produzir um pensamento criativo e você ganha amigos. Não há melhor maneira de fazer com que os outros gostem de nós do que os obrigar a falar para nós. 2. Exponha seus próprios pontos de vista sob a forma de perguntas. Deixe que os outros o ajudem a modelar suas próprias ideias. Use o método do "o que você pensa disso?". Não seja dogmático. Não apresente uma ideia nova como se estivesse gravada numa tabuleta de ouro. Realize primeiro uma pesquisa informal. Observe a reação de seus companheiros. Se você proceder assim, tudo indica que acabará tendo uma ideia melhor. 3. Concentre-se no que seu interlocutor lhe diz. Ouvir é mais do que ficar apenas de boca fechada. Ouvir significa permitir que o que está sendo dito penetre em sua mente. Muitas pessoas fingem escutar quando, na verdade, nada estão ouvindo. Estão apenas aguardando que a outra pessoa pare um pouco para continuar a falar. Concentre-se no que os outros falam e avalie o que dizem. É assim que você colhe alimento para a mente. Cada vez mais, as principais universidades oferecem cursos avançados de treinamento de gestão para chefes e diretores executivos de empresas. De acordo com os patrocinadores, o grande benefício de tais cursos não é dar aos diretores fórmulas pré-fabricadas que possam ser utilizadas na gestão mais eficiente de seus negócios. Mais que isso, eles se beneficiam da oportunidade de trocar e discutir novas ideias. Muitos desses cursos exigem que os diretores residam e durmam no campus, estimulando assim os grandes debates. Numa palavra, o maior benefício provém dos estímulos recebidos. Há um ano, presidi 2 sessões de um curso de orientação de vendas com duração de 1 semana, realizado em Atlanta, sob o patrocínio da National Sales Executives Inc. Semanas mais tarde, encontrei um amigo, vendedor, que trabalhava para um dos diretores de vendas que havia feito o curso. Não há dúvida de que sua turma lá do curso sugeriu ao meu gerente de vendas uma porção de coisas para dirigir muito melhor nossa empresa, disse o rapaz. Curioso, perguntei-lhe quais as modificações que ele havia notado, e ele enumerou uma série de coisas, tais como revisão no plano de compensação, reuniões 2 vezes por mês, em vez de uma, novos impressos e formulários, revisão na área de vendas. E tais mudanças não se limitavam apenas àquilo que havia sido especificamente recomendado durante o treinamento. O gerente de vendas não ganhou somente um punhado de técnicas enlatadas. Ao contrário, obteve algo muito mais valioso: o estímulo para criar ideias diretamente benéficas à sua própria organização. Um jovem contador de um fabricante de tintas contou-me uma feliz aventura que lhe sucedeu nascida de ideias alheias. Nunca me interessei muito por terras, disse-me ele. Há vários anos que sou um contador profissional e jamais me afastei de minha profissão. Um dia, um corretor, amigo meu, me convidou para participar do almoço de um grupo de corretores da cidade. O orador do dia era um senhor que havia visto a cidade crescer. Sua palestra versou sobre os próximos 20 anos.
Ele predisse que a área urbana continuaria a crescer até invadir as zonas agrícolas circunvizinhas. Predisse também que o que denominava de pequenas fazendas, do tamanho de 2 a 5 acres, grandes o bastante para que o homem de negócios ou o profissional que possuísse uma piscina, cavalos, jardins e outros passatempos que requerem espaço, teria uma procura que bateria todos os recordes. A palestra desse homem estimulou-me de verdade. O que ele descrevia era exatamente o que eu desejava. Nos dias que se seguiram, perguntei a opinião de vários amigos sobre a ideia de se possuir um sítio de 5 acres de área. Todos responderam que adorariam possuir um. Continuei a pensar sobre o caso e imaginei como poderia transformar a ideia em algo lucrativo. Depois, um dia, quando dirigia para o trabalho, veio-me, não sei de onde, a resposta: por que não comprar uma fazenda e dividi-la em lotes? Imaginei que a terra loteada valeria mais do que inteira. A 35 quilômetros do centro da cidade, encontrei uma fazenda de 50 acres abandonada e que estava à venda por $8.500. Comprei-a, pagando 1/3 à vista e realizando uma hipoteca com o proprietário. Em seguida, plantei pinheiros onde não havia árvores. Isso porque um corretor que conhece muito bem o assunto me disse: hoje em dia, todo mundo quer árvores, uma porção de árvores. Eu desejava que meus possíveis compradores vissem que, dentro de poucos anos, suas terras estariam cobertas de belos pinheiros. Em seguida, arranjei um agrimensor para dividir os 50 acres em lotes de 5 acres. Fiquei, então, preparado para iniciar as vendas. Obtive o endereço de vários jovens executivos da cidade e iniciei uma campanha promocional por mala direta, em pequena escala. Mostrei-lhes que por apenas $3.000, preço de um pequeno lote urbano, eles poderiam comprar um sítio. Descrevi também o quanto havia ali em potencial para lazer e vida saudável. No intervalo de 6 semanas, trabalhando apenas às noites e nos fins de semana, vendi todos os 10 lotes. Rendimento bruto: $30.000. Despesas totais, incluindo o preço da fazenda, anúncios, loteamento e processamento legais: $10.400. Lucro: $19.600. Obtive um belo lucro porque me deixei influenciar pelas ideias de um indivíduo inteligente. Se eu não tivesse aceitado o convite para comparecer ao almoço de um grupo de gente completamente estranha a meus interesses profissionais, jamais meu cérebro teria elaborado esse plano que me deu um lucro tão grande. Há muitas maneiras de obter estímulo mental, mas aqui estão 2 que você pode incorporar a seu padrão de vida. Primeira, junte-se regularmente a pelo menos um grupo profissional que lhe estimule em sua própria área de atuação. Alinhe-se e pense com outras pessoas orientadas para o sucesso. Quantas vezes não ouço alguém dizer: esta tarde peguei uma grande ideia na reunião de... ou, durante a reunião de ontem comecei a pensar... Lembre-se de que um cérebro que só se alimenta de si logo fica subnutrido, enfraquecido e incapaz de pensar criadora e progressivamente. O estímulo dado pelos outros é um excelente alimento mental. Segunda, junte-se a pelo menos um grupo estranho a seus interesses. A associação com pessoas que têm interesses completamente diversos aos seus amplia sua maneira de pensar e faz com que você vislumbre um belo quadro muito mais amplo. Você se surpreenderá de ver como o trato regular com pessoas estranhas à sua profissão lhe estimulará os pensamentos para o seu próprio pensamento trabalhar.
Anualmente, um carvalho produz sementes suficientes para povoar uma floresta de bom tamanho. No entanto, desses vários alqueires de sementes, talvez apenas uma ou duas darão origem a uma árvore. Os esquilos destroem a maior parte das sementes, e o solo duro debaixo das árvores não oferece muitas oportunidades para que as demais sementes desabrochem. O mesmo se dá com as ideias. Muito poucas dão frutos. As ideias são altamente perecíveis. Se não estivermos atentos, os esquilos, as pessoas que pensam negativamente, destruirão a maioria delas. As ideias exigem um tratamento especial, desde o momento em que nascem até se transformarem em métodos práticos para tornar as coisas melhores. Use esses 3 processos para dominar e desenvolver suas ideias. 1. Não permita que as ideias fujam. Anote-as. Todos os dias nascem punhados de boas ideias que morrem rapidamente porque deixaram de ser registradas. A memória é um escravo muito fraco quando se trata de preservar e nutrir ideias novas. Leve sempre consigo um caderninho de anotações. Quando tiver uma ideia, escreva-a imediatamente. Um amigo meu, que viaja muito, tem sempre consigo um caderninho onde anota as ideias no justo momento em que lhe ocorrem. As pessoas de mentes criativas e férteis sabem que uma boa ideia pode surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Não deixe que as ideias lhe fujam, senão você destruirá os frutos de seu pensamento. Cerque-as. 2. Reveja suas ideias. Organize-as em um arquivo ativo, que pode ser um armário ou a gaveta de uma escrivaninha. Mas até uma caixa de sapatos serve. O principal, porém, é fazer o arquivo e examinar regularmente seu estoque de ideias. Ao examiná-las, é possível que algumas, por muito boas razões, não tenham valor algum. Livre-se delas. Guarde, contudo, as que apresentaram alguma promessa, por menor que seja. 3. Cultive e adube sua ideia. Depois, faça-a crescer. Pense nela. Junte-a a outras que lhe sejam relacionadas. Leia tudo que você achar que se relacione de qualquer modo com sua ideia. Em seguida, quando ela estiver madura, faça-a trabalhar para si, para seu emprego, para seu futuro. Quando um arquiteto idealiza um novo prédio, faz de um desenho preliminar. Quando um publicitário criativo tem uma ideia para um novo anúncio na televisão, a expõe na forma de uma historieta, com uma série de desenhos que mostram como ficará depois de executada. Os escritores fazem, inicialmente, um esboço com suas ideias. Anote isso. Formate a ideia no papel. Há 2 excelentes motivos para tal. Quando a ideia toma uma forma tangível, você pode, literalmente, olhar para ela, ver as falhas e o que precisa ser corrigido. Depois, também, as ideias têm de ser vendidas a alguém. Aos clientes, aos empregados, aos chefes, aos amigos, aos companheiros de clube, aos investidores. Alguém deve comprar a ideia. Do contrário, ela não tem valor algum. Uma vez fui procurado por 2 corretores de seguros de vida. Ambos prometeram voltar com um plano das alterações necessárias. O primeiro corretor fez-me uma apresentação estritamente oral. Mostrou-me em palavras aquilo de que eu necessitava. No entanto, em pouco tempo eu estava todo confuso. Ele falou de taxas, opções, segurança social e de todos os detalhes técnicos de um programa de seguros. Francamente, ele me perdeu e eu tive de dizer não. O segundo usou um método diferente. Esquematizou todas as sugestões, colocou todos os detalhes na forma de diagramas.
Entendi a proposta de modo fácil e rápido porque, literalmente, pude vê-la. Conseguiu convencer-me. Coloque suas ideias de tal forma que sejam vendáveis. Uma ideia apresentada por escrito ou na forma de figura ou diagrama tem muitas vezes mais o poder de ser vendida do que outra, oferecida apenas oralmente. Resumindo, empregue essas ferramentas e pense criativamente. 1. Creia na possibilidade de fazer. Quando você acreditar que algo pode ser feito, sua mente encontrará os meios para fazê-lo. Acreditar numa solução é preparar o caminho para ela. Elimine do seu vocabulário mental e oral os termos e locuções tais como impossível, não funciona, não adianta. 2. Não permita que o convencional paralise sua mente. Seja receptivo às novas ideias. Experimente. Tente novos métodos. Foque no progresso em tudo o que fizer. 3. Todos os dias pergunte a si mesmo: como posso fazer isso melhor? Não há limites para o autoaperfeiçoamento. Quando você se perguntar: como posso fazer isso melhor? Aparecerá uma porção de respostas possíveis. Experimente e comprove. 4. Pergunte-se: como posso fazer mais? A capacidade é um estado de espírito. Quando você se faz essa pergunta, sua mente põe-se a trabalhar para encontrar um meio inteligente. Nos negócios, a combinação do sucesso é fazer melhor o que você faz, melhorar a qualidade de sua produção e fazer mais do que você faz, aumentar a quantidade de sua produção. 5. Pratique a arte de perguntar e de ouvir. Pergunte e escute que você obterá matéria-prima para fabricar boas decisões. Lembre-se, os grandes monopolizam a arte de ouvir, os pequenos a de falar. 6. Amplie seu pensamento. Estimule-o. Associe-se com quem o ajuda a pensar em novas ideias, novos meios de realizar algo. Misture-se com pessoas de interesses ocupacionais e sociais diversos dos seus.